boa tarde, caro telespectador que está conectado ao nosso canal O Repórter TV. Estamos aqui a entrar ao ar para podermos mais uma vez trazer um programa excelente. Excelente porque estamos a trazer uma grande entrevista que vamos fazer aqui com um convidado super máximo. Esse que vai deixar detalhes à volta daquilo que é o trabalho que está sendo desenvolvido a nível da nossa província de Cabo Delgado, concretamente aqui no nosso distrito de Chure. Estamos a falar nada mais nada menos do delegado provincial da Fundação MASC, este que faz serviços sociais a nível da nossa província de Cabo Delgado. Então vamos poder perceber em poucas palavras o que é isso de Fundação MASC, o que é que faz. Desde já, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Nós somos o Repórter TV. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me concedem. Acima de tudo, é uma honra estar aqui. Particularmente para mim é, acima de tudo, uma questão muito positiva por tratar-se de uma TV local. É algo que é novidade para mim. Estou bastante impressionado por isso. Permitam-me desejar-vos sinceros parabéns. E também vou aproveitar o momento para cumprimentar os vossos estimados telespectadores. Obrigado. Que fazem a vossa televisão ficar cada vez mais grande e que eu tenho muita fé que isso não vai parar por aqui. Bem, sou o coordenador provincial de programas e projetos da Fundação MASC. Fundação MASC, tanto designado Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil. E estou neste momento a desenvolver essas atividades, tanto atividades essas de natureza, tanto de âmbito social, onde na província de Cabo Delgado temos o foco principal, que é a atuação naquilo que são as atividades inerentes à criação de grupos de poupança. Temos os VDOs, designados VDOs, que são os Village Development Organizations, ou seja, organizações de desenvolvimento de vilas. Temos os embaixadores da paz, mas também temos as incubadoras cívicas. Então, tudo isto gira à volta daquilo que nós chamamos da abordagem de paz e coesão social. Porque a Fundação MASC tem a perspectiva tanto de grupos de poupança alicerçados em 3 pontos principais, que é a vertente política, económica e social. Portanto, nós sabemos muito bem, quando se fala de poupança, as pessoas olham mais ou menos aquilo que é o guardar dinheiro para fazer alguma coisa. Mas a Fundação MASC traz a abordagem de ensinamento de que o grupo de poupança não é apenas para guardar dinheiro. Então, significa isto que nós temos esses 3 pilares fundamentais, que é a vertente política, económica e social. Na vertente económica é basicamente isso. As pessoas serem ensinadas, desenvolvermos as capacidades das mulheres nos distritos, nas comunidades ou localidades, se assim quisermos, para que elas possam entender que o grupo de poupança serve mesmo para guardar dinheiro e melhorar a vida. Esta é a componente económica. Mas também tem a componente social, que permite que as mulheres tenham um espaço de convívio entre elas e, no meio disso, criam conversas positivas que possam consubstanciar-se na paz e coesão social. Então, a vertente política do grupo de poupança é, essencialmente, a capacitação, o desenvolvimento de capacidade dessas mulheres, no sentido de elas compreenderem que a poupança também é um meio pelo qual pode ser usado por elas mesmas para poderem ser inseridas nos espaços de tomada de decisão, que são, por exemplo, os comitês consultivos, os comitês de diálogo. Então, esses espaços podem ser, em algum momento, abertos para que as mulheres, com base naquela abordagem social do grupo de poupança, onde desenvolvem conversas, identificam aquilo que são as necessidades das suas comunidades, possam, eventualmente, inserir-se nesses espaços para poderem dar opinião para o desenvolvimento das suas vilas, através da apresentação daquilo que são as necessidades de todas as pessoas que estão naquela determinada comunidade, bairro ou aldeia, se assim quisermos. Então, os embaixadores da paz têm a vertente, como o próprio nome diz, que é embaixadores da paz. Então, são portadores de mensagens positivas inerentes à paz, que levam para as suas comunidades através de mensagens assim orais, assim como uma série de áudios que nós espalhamos e entregamos aos embaixadores da paz para poderem disseminar essas mensagens positivas sobre a paz nas comunidades e engajarem os jovens e a sociedade em geral a entenderem que a paz é um fator fundamental para o desenvolvimento, mesmo da base até o topo, ou seja, da família, a sociedade e a uma nação inteira. Então é basicamente isso. Quanto às incubadoras cívicas, estamos a falar exatamente de um grupo de jovens que são ensinados a desenvolverem as suas habilidades de intervenção no âmbito da cidadania. Ou seja, esses jovens são capacitados pela Fundação MASC a desenvolver as suas habilidades
essas habilidades que lhes vão permitir conseguirem se inserir nos espaços de tomada de decisão, assim como aplicar a sua parte, que é muito importante, que é a questão da cidadania, onde eles conseguem identificar as fraquezas, transformar em forças as ameaças em oportunidades dentro das suas comunidades e vilas, e por que não, poderem também essencialmente trazer uma abordagem de manifesto, por exemplo, num ano como este, um manifesto onde eles podem apresentar onde é que esses manifestos podem ser acolhidos para que num futuro possa-se trazer mudanças com aquilo que os jovens apresentam como suas necessidades. Então é essencialmente isso. E falei também dos vídeos. Os vídeos são, como disse antes, são os Village Development Organizations, que significa Organizações de Desenvolvimento de Vilas. Esses também são, digamos, organismos compostos por pessoas influentes das comunidades e lideranças acima de tudo, onde eles também conseguem em algum momento fazer o desenho de mapa de sonho das suas vilas, identificarem quais são as zonas que têm fragilidades em termos, por exemplo, de provisão de água e elaborarem cartas de advocacia acima de tudo para poderem endereçar as instituições de tutela, para poderem, por que não, ajudar na melhoria das condições de sanidade, todas as outras componentes que se apresentam como necessidades nas suas comunidades. Mas também a abordagem disso é apoiar no desenvolvimento e, por que não, os vídeos podem identificar aquilo que é o plano quinquenal do governo local, por exemplo, e apresentar isso ser incorporado dentro do programa por desenvolvimento de uma determinada comunidade, aldeia ou vila, se assim quisermos dizer. Eu estava mesmo muito atento na sua intervenção, pude perceber que a Fundação MASC, além de ser uma fundação que apoia a sociedade naquilo que é o pensar, também faz algumas ações para que as pessoas se insiram na comunidade. Então eu gostaria de perceber, neste projeto de vídeos, será que não é visto, por exemplo, um jovem que está dentro dos vídeos, não é visto como um contra o governo ou contra o Estado, qualquer coisa assim? Não, não é visto porque nós capacitamos os jovens a perceberem, capacitamos os nossos grupos a perceberem que eles não são uma parte contrária do desenvolvimento, são uma parte complementar do desenvolvimento. Porque nós acreditamos, acima de tudo, que não sabemos tudo. E quero eu acreditar também, e tenho muita fé nisso, que o governo sabe muito bem que existe a sociedade, existem as pessoas que em algum momento podem trazer opiniões que podem ajudar no desenvolvimento. Então não acredito nisso, que sejam vistos como opositores. Acima de tudo, o governo tem acolhido muito bem as nossas ações, tanto que o governo participa, abre portas para que a gente possa desenvolver as nossas atividades. Então não são vistos como opositores, mas são vistos sim como uma parte fundamental do processo do desenvolvimento do distrito, vila e, por que não, o país. E as vossas ações estão inseridas a nível da província de Cabo Delgado ou a nível nacional? Nós atuamos a nível nacional. Sim. E quais são, falando da província de Cabo Delgado, vocês estão em quantos distritos? Neste momento, nós estamos no distrito de Chiuri, estamos no distrito de Montepuez, estamos no distrito de Metuge, estamos no distrito de Namuno, no âmbito de financiamento de algumas organizações locais para a implementação de projetos sociais. Estamos no distrito de Pemba, que é a cidade de Pemba, neste caso, e estamos a atuar também no distrito de Palma, no Simba da Praia. E as atividades são similares ou são diferenciadas em todos esses distritos? As atividades são similares. Nós usamos principalmente os grupos de poupança e os embaixadores da paz. Sim. E são esses que divulgam as informações que vocês têm? Não, eles são uma parte daquilo que nós portamos e entregamos para transmitir à sociedade. Sim, não é, digamos, o topo de tudo. E qual é o impacto que traz isso na sociedade? O impacto é muito visível. Nós temos notado claramente a mudança de comportamento. Há pouco tempo estivemos num workshop, uma mesa redonda neste caso, que referia a questão da paz e coesão mesmo, onde nós podemos já perceber dos nossos embaixadores, por exemplo, de Metuge, que reportavam a resolução de 10 casos de conflito no distrito. Então, um dos conflitos que me chamou mais a atenção, que os nossos embaixadores da paz resolveram, era um conflito relacionado com questões de limite territorial dos dois bairros, que não sabiam onde terminava o seu bairro, etc. Então foi graças à intervenção dos embaixadores da paz que isso foi resolvido. Então temos tido muitas mudanças positivas, mas muitas mudanças positivas mesmo. A questão da paz e coesão social é totalmente visível ao nível das comunidades e dos bairros onde nós trabalhamos com os grupos de poupança, os vídeos, os embaixadores da paz,
as incubadoras cívicas, particularmente nesta componente social. Então, caro telespectador, a nossa conversa é interessante porque estamos a ter os detalhes à volta da Fundação MASC aqui na província de Cabo Delgado, concretamente no Tchutchu. O que é que a Fundação MASC faz? Já ouvimos aqui do coordenador provincial da Fundação MASC, daquilo que a Fundação faz, e acredito que você, caro telespectador, que está conectado a nós, já estás a perceber, já estás a pensar alguma coisa. Então, o seu pensamento fica aí. Vamos dar um brevíssimo intervalo e voltamos já para podermos prosseguir com essa nossa entrevista que estamos a conceder aqui nos estúdios da Repórter TV com o coordenador provincial da Fundação MASC. Até já! Estás à procura de serviço de decoração, animação e ornamentação do seu evento? A PIAC é a sua solução. Presta serviços de ornamentação, decoração e animação de eventos, fornecimento de comidas com diferentes sabores, salgados, bolos, fornecimento de material de livraria, papelaria e de escritório. Tudo isso aqui em Chure. Está localizado no bairro de Nahavara, no mercado vulco Mercadinho, no prédio do primeiro andar, ali na farmácia. Contactos. A PIAC, todo o seu evento invejável. Sim, caro telespectador, como nós tínhamos prometido que iríamos ao intervalo, voltávamos já estamos aqui de volta para continuarmos a nossa grande entrevista aqui com o nosso coordenador provincial da Fundação MASC, que é o mecanismo de apoio à sociedade civil, assim que é. Nós vamos mesmo continuar a nossa conversa. Será que a Fundação MASC cria projetos que possa criar sustentabilidade na comunidade? É uma pergunta muito interessante, porque a Fundação MASC, eu tenho dito sempre, a Fundação MASC ela é movida pelo desejo de bem servir. E tudo aquilo que são os projetos da Fundação MASC tem um pilar fundamental, que é a sustentabilidade. E nós somos totalmente baseados na abordagem de desenvolvimento de capacidades. E desenvolver capacidades é potenciar o talento de alguém para que amanhã não precise de si para fluir. Como se diz no adágio popular, nós não damos o peixe, nós ensinamos a pescar. Isto permite que essa sustentabilidade não espere pela Fundação MASC. Nós sabemos muito bem que os projetos têm um tempo determinado, então nós aproveitamos esse tempo para desenvolver as habilidades, as capacidades dos beneficiários para que amanhã eles não precisem de nós para poderem caminhar. Então, absolutamente que os projetos desenvolvidos ou levados a cabo pela Fundação MASC ao nível da província de Cabo Delgado particularmente têm um grande nível de sustentabilidade e não há dúvidas quanto a isso. E eu pelo menos o que eu percebi é que a Fundação MASC entra em Cabo Delgado provavelmente, não sei, vou ouvir de si, em Cabo Delgado depois deste conflito armado. Não sei se é por causa do conflito armado ou mesmo se não houvesse o conflito armado, a Fundação MASC estaria cá. A Fundação MASC não tem nada a ver com a questão do conflito. A Fundação MASC trabalha para projetos de âmbito social, particularmente. Pois, embora existem outros projetos que a Fundação MASC implementa nesta abordagem mesmo de bem servir. Então a Fundação MASC não está absolutamente ligado a essa questão, quando digo ligado no sentido de que não está apenas para isso, mas sim está para apoiar as comunidades através dos projetos que são financiados para a Fundação MASC implementar. Sim. E o que é que nós podemos esperar daqui a 2, 3 anos da Fundação MASC a nível da província? Daqui a 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, se quisermos, podemos esperar da Fundação MASC mais resiliente, mais forte acima de tudo, a implementar mais projetos, a apoiar mais as comunidades, a desenvolver mais as capacidades dos jovens, a trazer sempre as mensagens inerentes à paz, a trazer também essas abordagens de coesão social através dos programas implementados na base dos grupos de poupança e os vídeos, que são os Village Development Organizations, como eu disse, é uma expressão mesmo em inglês, que são organizações de desenvolvimento de vilas, se quisermos assim traduzir. Então, esperamos uma Fundação MASC cada vez mais inovadora em termos de implementação dos seus projetos. Esperamos uma Fundação MASC mais, digamos, dinâmica, porque ela é também, além de ser movida pelo desejo de bem servir, a Fundação MASC é movida pelo horizonte. Horizonte quer dizer que a Fundação MASC
está sempre a olhar para as dinâmicas sociopolíticas, principalmente para poder fazer as suas intervenções através das parcerias que firma para a implementação desses projetos ligados à coesão social e boa governação, principalmente. Ok. E qual o método que é usado para a seleção dos jovens, aos ativistas e aos atores comunitários? Qual o método que vocês usam para selecionar os vossos interventores? Os métodos são muito claros. Ok. Nós partimos de um princípio muito simples. Nunca vamos à casa de dono sem pedir licença. Ok. Okay? Então nós, quando vamos às comunidades, Ok. procuramos deixar de lado esta parte de termos que passar pela administração, o que é um dos procedimentos. Ok. Então falo mais na parte comunitária. Ok. Nós vamos primeiro falar com as lideranças comunitárias. As lideranças comunitárias conhecem cada jovem, como ele se comporta, conhece cada mulher, como ela se comporta, como ela se posiciona, quais são as potencialidades que cada uma tem. É como um pai que sabe como cada filho se comporta e como cada filho deve ser tratado. Ok. Então entramos por essa via através das lideranças comunitárias, que são as pessoas mais credenciadas Ok. ao nível das comunidades. Usamos também as pessoas influentes que nos indicam e também temos essa componente do voluntariado Ok. e a vontade individual de servir a sua cidadão. comunidade. Então não inibimos as pessoas de poderem participar nas nossas ações. Estamos sempre a incorporar jovens, porque também esse é um dos nossos, digamos, pratos fortes, desenvolver as capacidades de jovens, porque partimos deste prisma de que é a partir da juventude que o desenvolvimento, a juventude bem preparada, que a juventude bem preparada, neste caso, que um país como o nosso, uma província como a nossa, podem desenvolver, sim. Ok. Caro telespectador, na verdade estou sem palavras. O que eu esperava de ouvir, já ouvi o máximo. É disso que eu queria partilhar convosco, esses conhecimentos, essas informações todas que a Fundação MASC faz a nível da nossa província, concretamente aqui no nosso distrito onde a Repórter TV está. Dizer que é de louvar as iniciativas que a Fundação faz a nível da nossa sociedade, da nossa comunidade, porque é disso que nós queremos, porque sem isso nada seria possível aqui no nosso distrito ser feito, porque precisamos ocupar os jovens, como ele dizia, precisamos ocupar os jovens. Se os jovens nós ocupamos, alguma coisa iremos melhorar. Vamos evitar termos jovens que andam aí a roubar, vamos evitar também jovens que andam aí a violar mulheres e mais outras atividades negativas que fluem aqui no nosso seio comunitário. Sim, voltando à nossa conversa, a Fundação MASC aqui no distrito de Chiure, será que a comunidade, os jovens percebem que alguma coisa deve ser feita para que o nosso distrito tenha mudanças positivas? Eu particularmente não tenho dúvidas e vocês podem testemunhar isso. Nós temos aqui no distrito a Incubadora Cívica, que é um grupo de jovens muito ativos que tem vindo a desenvolver atividades de cidadania, como por exemplo a limpeza ao hospital. Isto é uma atividade que esses jovens realizam, a limpeza em algumas zonas dos bairros, que vocês já puderam testemunhar em algum momento. Então esses são exemplos, porque nós sabemos muito bem que a juventude nesses dias está muito ávida pelo digamos, materialismo ou então remuneração, mas nós trazemos esta mudança de mentalidade e incutimos aos jovens que para desenvolver a sua própria vila ninguém precisa lhe pagar. Okay. Então você tem que ser proativo, é uma forma que você encontra enquanto tem vida, tem saúde, para contribuir para o bem da sua vila, seu distrito e sua comunidade. Então há mudança muito positiva por parte dos jovens. Isso não é uma coisa de se esconder, é notável, absolutamente notável, e não há dúvidas que a Fundação MASC tem trazido esta mudança de mentalidade por parte dos jovens para a sua intervenção no desenvolvimento dos seus distritos, da sua vila e das suas comunidades. Ok, como se diz que a televisão é dinheiro, vamos pedir mesmo que o senhor coordenador deixe as suas últimas considerações à volta desta nossa entrevista, porque já estamos mesmo na reta final do nosso programa e pedimos mesmo que deixe aquilo que é o último comentário à volta desta nossa entrevista, que falamos sobre a Fundação MASC. Antes de terminar também vou agradecer bastante a televisão e principalmente pelo convite e por vocês convidarem a Fundação MASC. A mensagem que eu deixo é que somos todos parte do desenvolvimento. Okay. Cada um tem que fazer a sua parte, pouco ou muito, juntos poderemos caminhar rumo ao sucesso, rumo ao desenvolvimento da nossa província e do país. Okay.
não é? Há uma coisa que eu tenho dito sempre, existe uma coisa que em sociologia chama-se individualismo coletivo. Individualismo coletivo não difere muito das ações da colmeia, onde temos muitas abelhas, onde cada abelha tem a sua função, mas o fim último é produzir o quê? Produzir o mel. Então, este é o individualismo coletivo. Estamos aqui todos, cada um desenvolvendo as suas ações, e todas as ações que nós desenvolvemos devem vincar-se fundamentalmente na perspectiva do desenvolvimento. Ok? Tudo que nós fazemos é na perspectiva do desenvolvimento. Tudo que a televisão está a fazer é na perspectiva do desenvolvimento. Tudo que cada um faz é na perspectiva do desenvolvimento. E o desenvolvimento, muitas vezes, nós pensamos que ele começa de cima. É pura mentira. O desenvolvimento começa de baixo. E começar de baixo começa nas nossas famílias, nas diferenças que nós criamos, não é? Naquilo que nós contribuímos para as nossas famílias, na educação que damos aos nossos irmãos, nossos filhos, etc. Então é na base disso. E gostaria também de deixar palavras de apreço a todos os grupos que trabalham conosco, por acreditarem sempre em nós, os grupos de poupança de Shuri, os vídeos de Shuri Sede e Catapa, temos os embaixadores da paz de Shuri Sede, temos também embaixadores da paz de Shuri Velho, temos também a incubadora cívica daqui de Shuri Sede. Então deixo aqui uma palavra de agradecimento por sempre abraçarem as causas da Fundação MASC, que na verdade são causas que a Fundação MASC veio deixar aqui. Isso chamamos de legado acima de tudo, e um legado que mesmo que a Fundação MASC não esteja presente desenvolvendo ações através de projetos, estará aqui presente através das capacidades que desenvolveu nas pessoas, deixou aqui para fazerem fluxo para o futuro. Ok, muito obrigado nós. Caro telespectador, terminamos aqui a nossa entrevista ao coordenador provincial da Fundação MASC. Prometemos voltar na próxima ocasião com mais um programa, com mais uma entrevista aqui no nosso canal, o Repórter TV. Até a próxima.